E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de lógica de programação, nós vamos começar a falar das estruturas de controle, especificamente na aula de hoje sobre a estrutura de controle sequencial. Então, os comandos que nós precisamos atribuir às funções e às ações dentro de um código, nós já vimos que eles precisam estar atribuídos dentro de um início e um fim, que nós chamamos isso de bloco. Esse início e fim agrega dentro do estabelecimento dos seus comandos o que a gente chama de ações. Essas ações são os elementos que vão permitir que você receba informações, crie espaços de memória, processe informações e devolva informações para o mundo, ou seja, para o usuário, que é a função de um código. Então, o código é desenvolvido com a função de auxiliar o usuário em alguma finalidade. Dentro da solução desses problemas, nós podemos trabalhar com três tipos de estruturas de controle. As estruturas sequenciais. Então, por exemplo, vamos pensar no nosso dia. Então, o nosso dia ele segue uma sequência de eventos que nós vamos trabalhar. Então, eu vou acordar, vou me aprontar, vou escovar os dentes, vou me alimentar, vou trabalhar e eu vou seguindo ações durante o dia para que eu possa cumprir as minhas atividades e vencer as horas propostas daquele dia. Quando as atividades elas têm ações bem definidas e dispostas de cima para baixo, ou seja, da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir, essas atividades são consideradas atividades sequenciais. Então eu vou fazendo em sequência essas informações. Mas, além das atividades sequenciais, o meu dia pode carregar atividades de seleção. Então, por exemplo, quando eu vou tomar café, eu posso escolher se eu tenho mais de uma opção. Então, por exemplo, se eu tenho café e se eu tenho leite, hoje eu posso querer tomar café e amanhã eu posso querer tomar leite. Isso quer dizer que, mesmo trabalhando de forma sequencial, em alguns momentos eu vou cair em uma possibilidade de tomar uma atitude, de selecionar entre possibilidades. E essas estruturas são conhecidas como estruturas de controle de seleção, onde existe o sim e o não. Então, você quer café? Sim. Você quer café? Não. Existem duas opções para a minha ação de tomar um café. Mas, além da possibilidade de selecionar, nós às vezes podemos repetir ações. Então, quando eu tomo o café mais de uma vez, eu estou repetindo a ação de tomar café. Então, eu posso me servir uma xícara de café e tomar. Se eu quiser tomar uma outra xícara de café, eu vou ter que repetir aquela ação. Então, para evitar que na estrutura sequencial eu vá utilizar vários comandos iguais, então eu posso usar comandos de repetição para eu aproveitar esses comandos ou essas ações que já estão dentro da estrutura do meu código. Então, se eu vou querer tomar mais de uma xícara de café, então eu vou repetir as ações que me permitem tomar um café. Então, essas são as três estruturas de controle que determinam todas as ações possíveis dentro de uma estrutura de funcionamento de um programa. Podemos dizer, então, que se nós dominarmos as estruturas de controle, nós estaremos aptos a resolver qualquer problema na área de uma estrutura de código. Então, as estruturas sequenciais são as mais simples e nós vamos começar a estudar pensando nestas ações sequenciais para a realização de uma tarefa. No momento que a gente dominar a forma de trabalhar de forma sequencial, nós vamos passar então a resolver problemas pensando nas possibilidades de seleção e depois nós também vamos incorporar a essas possibilidades as possibilidades de repetição e aí nós vamos chegar a problemas mais complexos e, consequentemente, mais estruturados.
Então aqui nós temos um exemplo de uma estrutura sequencial. Então nós vimos que para que a gente possa estruturar um programa é necessário que ele esteja dentro de um bloco. Por isso, como vocês podem observar aí, lá no início do código nós temos o comando início e lá no final nós temos o comando fim. Então este é o bloco de execução. Do lado nós estamos vendo aí, barra dupla, e essa barra dupla, como a observação está sinalizando aqui, ela simboliza que nós estamos fazendo um comentário. Então o comentário ele é muito importante nos códigos porque ele permite que, mesmo depois de programado, a gente consiga entender a função daquilo, ou seja, por que nós colocamos aquilo no código. Então é muito importante que à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso programa, a gente venha comentando o que a gente está fazendo para facilitar a ideia de que você está explicando para você mesmo ou para um outro programador o que foi feito e qual é a finalidade daquela parte do código. Depois que a gente tem então o bloco ou o início do bloco, nós vamos ter a declaração das variáveis daquele bloco, ou seja, declarar o que nós vamos trabalhar ou os espaços de memória que nós vamos precisar para a execução das funções. Depois nós vamos ter o corpo, que é a parte ativa do nosso código, onde nós vamos ter as ações, simbolizadas aí como sendo ação 1, ação 2, ação N, ou seja, todas as ações necessárias, entrada de dados, processamento, saída de dados. E aí nós chegamos ao fim, ou seja, o algoritmo chega ao seu término. Podemos observar aqui um exemplo, e esse exemplo vai permitir que a gente calcule a média aritmética de 3 notas. Então, para a gente poder construir um programa, nós sabemos que primeiro a gente precisa saber fazer. Então, o cálculo da média aritmética de 3 variáveis pressupõe que você some as 3 variáveis e divida por 3, que são a quantidade de médias ou a quantidade de notas que você tem. Então, neste caso, nós começamos o bloco ali como início, ou seja, identificação do início do nosso programa. Nós vamos passar então para a etapa de declaração de variáveis e nós vamos criar variáveis do tipo real. Então, nota é real. Por quê? Porque nota não necessariamente é um valor inteiro. Então, você em 10 pode tirar 8,2 e 8,2 não é um número inteiro. E também vamos criar a variável que vai associar a média destas notas. E como nós vamos fazer uma divisão, então a divisão representa possibilidades de uma variável não ser exata. Então, obrigatoriamente, quando nós vamos trabalhar com variáveis que vão receber o resultado da divisão, nós precisamos trabalhar com variáveis do tipo real. Então, nós temos aí real, N1, N2, N3 e média. Nós criamos 4 espaços de memória que são capazes de armazenar valores do tipo real. Nós temos então o corpo do algoritmo, ou seja, nós temos agora a etapa que vai nos permitir executar. Então, nós vamos começar fazendo uma entrada de dados, pegando os dados que nós não temos, que são as notas que a gente precisa para calcular a média. Então, leia N1, N2 e N3. Então, nós vamos receber a nota 1, a nota 2 e a nota 3 e vamos armazená-la nos lugares corretos, N1, N2 e N3. Agora, nós vamos fazer o processamento. Média recebe. Então, aí é uma seta para o lado esquerdo. N1 mais N2 mais N3, onde nós vamos ter que primeiro fazer essa atribuição, dividido por 3. Então, barra 3, onde nesse caso específico aí, nós estaremos primeiro representando o resultado que está dentro do parênteses para depois dividir por 3. Então, nós vamos somar as 3 notas e dividir por 3, nós temos o valor da média. E aí nós vamos para a saída de dados. Escreva. Aí o que está entre aspas dupla nós vamos escrever de forma literal na tela. A média das notas é, e aí vai aparecer média, que é o valor que nós calculamos das 3 notas que nós recebemos na entrada de dados.
E aí, ao fornecer a média, que é o nosso objetivo, ou seja, conquistamos o valor calculado, então o programa chega ao fim. Então ele especifica para a gente o valor que está atribuído na função e depois ele sai do modo de execução.